primeiro texto que nós ouvimos hoje, Malaquias, eu posso resumir com uma frase que o Dr. Germano gosta muito, está aqui conosco. Mais ou menos a frase que resume o texto de Malaquias é a frase realidade que perpassou toda a vida de Cristo, toda a vida, com a ressurreição. O bem vence perdendo. Jesus como que foi um derrotado na vida dele, ele foi um homem bom, mas venceu. O mal perde vencendo. No mundo de hoje, muitas pessoas que são más, que não têm índole boa, que não se importam com os outros, como o texto diz, soberbos. O texto diz que eles não vão se dar bem. Aqui se dão bem, lá não. Esta é a nossa fé. Nós poderíamos, talvez, em tantos outros lugares, viver, gozar, talvez usar os nossos ganhos de tantas maneiras, mas nós, nesta instituição, e que temos fé, nós buscamos sempre caminhar como que na contramão da oferta que o mundo faz. Nosso Papa chama de mundanidade. Nós buscamos seguir aquele que perdeu e venceu, e que nos ensinou a lógica do serviço, que é uma lógica que não conta de fato perante os olhos da sociedade. Se o bem fosse divulgado mais, como nós teríamos gosto de assistir o noticiário? Mas como o mal todos os dias é repicado, nós nos adoentamos quando nós nos sentamos diante de um telejornal e nos alimentamos do olhar negativo e destruidor e de morte que as grandes empresas que pagam a mídia nos oferecem dia após dia, para nós entrarmos como que num círculo de destruição. E a nossa sociedade, ela está vivendo uma época muito delicada nesse sentido. Eu gosto de dizer que nós estamos numa época de barbárie, e para nós cristãos é uma época de catacumbas, onde nós precisamos como que dar um passo para trás, para nós nos afirmarmos. É um tempo de resistência. Tempo de resistência. Mas o nosso tempo não é mais difícil que o tempo de Jesus. O Evangelho, ele vem por isso bem ao encontro desta realidade. O Evangelho é um texto muito difícil de entender. Quando a gente vai ler ele assim com calma, não é tão fácil de entender não. Jesus ia explicando a vida dele, a proposta de vida dele que ele trouxe do Pai, e ele ia falando isso com tantas palavras diferentes, com tantas histórias, que os evangelistas iam narrando do modo que eles conseguiam entender. Então Jesus, no início deste capítulo, ele reza sozinho. E depois da oração, os discípulos chegam perto dele e dizem, como João Batista ensinou aos seus, ensina-nos a rezar. Os discípulos, eles percebiam que nosso Senhor, voltando da oração, ele trazia como que o transcendente, a luz, ou nós podíamos dizer, o Pai, presente na vida dele, no corpo dele. Jesus estava como que transfigurado após a oração. A unção do Pai ele trazia e ele mostrava esta unção do Pai. Os discípulos dizem, nós também queremos rezar, ensina-nos. E nosso Senhor então, ele diz para eles rezar, ensina eles a oração dele, que é a oração do Pai Nosso, que nós escutamos ontem. Para que nós, como ele, nos coloquemos à disposição em fazer aqui
como é lá no céu. Para eu poder saber como é lá no céu, eu preciso rezar e olhar para a vida de Jesus, porque Ele foi aquele que nos trouxe a vida de lá para cá. Por isso nós sabemos como é lá. Não precisa nenhum falecido voltar, nós sabemos como é lá. Nosso Senhor veio de lá. Ele nos mostrou a vida que vale lá. E como é o Pai e o que agrada ao Pai. Então Ele ensinou essa oração. E o texto de hoje é uma continuidade disso. Então temos essa noite, o amigo, essa história bonita que nós lemos, que nós escutamos. É nosso Senhor que passa pela paixão, que passa pela morte, que passa pela ascensão, está ausente. É a noite que todos nós vivemos, é a noite que a igreja vive. E ao mesmo tempo alguém vai ao encontro dele, busca alimento. É o alimento do peregrino, o alimento do peregrino. Jesus veio ao nosso encontro, Ele é o grande peregrino, e Ele nos curou. Ao mesmo tempo, Ele oferece a nós, a si mesmo, para que nós possamos, não tanto dar a nós mesmos aos outros, mas para que nós possamos dar Ele aos outros. Então temos os 3 pães. Eu assim, pensando aqui na vida aqui do hospital, eu já tenho circulado algumas vezes para cá, eu creio que este mistério que o Evangelho de hoje nos narra, é o mistério de fato da Eucaristia, e é o mistério da Eucaristia que se vive no dia a dia quando nós somos valentes na nossa vida de cristãos, quando nós nos empenhamos. Eu me alimento do Cristo ressuscitado, eu me alimento da vida da Santíssima Trindade, eu recebo na Eucaristia o Espírito que circula entre o Pai e o Filho, e é um Espírito vivo, ressuscitado. Ele me anima, Ele me dá vida, Ele é a vida, é o pão da vida, eu me alimento, e Ele está em mim, Ele permanece em mim, para através de mim poder também circular na vida dos outros. Eu me dou, mas não é tanto eu que me dou aos outros, eu dou o pão da vida, o Cristo, o Espírito Santo que eu recebo na Eucaristia, aos outros. Então eu faço o próprio Deus circular através de mim para chegar à vida dos outros. Eu ofereço aos outros a vida do céu que eu contemplei na oração. Por isso que nós pedimos tantas coisas, e Jesus diz: peçam. O Pai não vai dar pão, um ovo, comida, Ele vai dar o Espírito Santo para vocês. E Ele nos dá o Espírito Santo na Eucaristia, para que a vida da Santíssima Trindade esteja em nós, para que nós compreendamos a vida da Santíssima Trindade revelada por Jesus, e que nós tenhamos a força e a coragem de oferecer esta vida para os outros. Em nós cristãos, em nós católicos cristãos, Deus precisa ser visível. As opções de Jesus precisam estar visíveis em nossas opções. Se as opções de Jesus não estão visíveis em nossa vida, nós não devemos comungar. Quando eu vou comungar, eu entro na lógica de vida de Jesus 100%. E eu digo, eu morri para a vida do eu. E eu ressuscitei, porque a hóstia é ressuscitada, eu ressuscitei para a vida de Jesus. Eu já não me pertenço mais, eu já não existo mais. Quem existe no meu viver é Cristo, é o ressuscitado que eu comunguei. Por isso que quem comunga precisa aprender a se desapegar. Se desapegar de si, do seu tempo, dos seus orgulhos, da sua soberba, dos seus bens, de tudo. Para que nós ofereçamos ao outro aquele que eu comunguei. E quanto mais no dia a dia da minha vida eu puder de fato construir a minha vida como foi a vida de Cristo, com tanto menos sombra eu vou oferecer a verdade do ressuscitado ao outro nas minhas relações. Então, concluindo, eu queria dizer para vocês que trabalham aqui no hospital, não duvidem, vocês recebem Cristo,
para que o Cristo esteja em vocês, para que vocês deem o Cristo aos outros, que mora também nos outros. Nós fazemos a vida de Deus circular, nós recebemos de graça. Se nós recebemos de graça, nós oferecemos de graça o que gratuitamente se apresenta a mim. Não paremos de suplicar, de pedir. A nossa vida é uma vida de constante petição, mas esta petição não é pedir tanto coisas, mas é eu me manter numa atenção constante, que eu estou agora bebendo dele, constantemente eu bebo dele, em nenhum momento eu paro de beber dele, constantemente eu permito que a vida dele me abasteça, para que somente a vida dele que me abastece, possa de fato chegar aos outros. Esta é a verdade do pedir, do bater, do buscar, não é outra coisa. Jesus constantemente estava atento ao Pai, e ele dizia: o Pai está sempre comigo, eu somente faço a vontade do Pai, a vontade do Pai, realizá-la é meu alimento. Isto é pedir, bater, buscar. Uma atenção constante, concentração única e total, somente para fazer a vontade do Pai. Jesus não tinha outros objetivos. Isto é se manter constantemente em petição, em procura, em bater. Como isto excede muito as nossas forças e a nossa dinâmica humana, nós precisamos sim nos colocar diante do Senhor. Tantas vezes precisamos nos colocar diante dele em silêncio, como que na inatividade, na passividade, para que ele de fato nos preencha, para que ele seja a nossa vida. E nós sabemos pela experiência, não é tanto o nosso afã que faz acontecer as coisas, quanto muito mais, também no hospital, é a prece silenciosa de uma pessoa que reza, que até cura. Nem sempre é a nossa intervenção, nem sempre é a nossa técnica, é o poder do Altíssimo que trabalha através de nós. Então, que este Espírito que hoje nós colhemos, que foi derramado sobre nós nessa liturgia, que nós vamos celebrar logo sobre o altar, que este Espírito esteja presente em nossa vida de cristãos, em nossa vida de atividade aqui nesta instituição. E como esta vida já aconteceu, circulou aqui por tantos anos, 40 anos, nós também vamos devolver isso gratuitamente, com louvores ao Altíssimo, colocando logo mais, juntamente com o pão e com o vinho, 40 anos de vida. 40 anos de vida. E eu diria mais uma coisinha: e todos vocês que trabalham aqui, quanto vocês aprenderam dos enfermos, dos doentes? Quanto? Quando vocês se envolvem com pessoas que vêm para cá em necessidades, que passam dias aqui, quanto vocês aprendem dessas pessoas? Quanta sabedoria essas pessoas trazem e partilham? Quanta experiência de vida, experiência de fé, quanto calor humano, de afetividade, eles mostram para nós que é possível estar no ser humano, nas relações das famílias, que choram, que se ajoelham, que suplicam, que mostram o valor da vida humana. E também quanta dor vocês sentem quando alguém morre. Esta semana faleceu o Padre Alexandre, eu pude ver no rosto de vocês, né? Para vocês que são médicos, enfermeiras, né? Parece que perdemos. Eu também vi o empenho de vocês, eu pude ver que cada pessoa para vocês naquele momento é única pessoa. Aqui não são números, vocês se debruçam, ficam ali em cima daquela pessoa. Então eu queria reconhecer isso aqui de maneira pública, louvar a Deus por esta vida que é divina, que é cultivada aqui, e que vocês tenham coragem de parar cada dia para deixar que a graça do alto seja derramada dentro de vocês, para que esta graça se torne visível através das mãos técnicas, hábeis de vocês da ciência, que chegue nos outros. Que a intervenção não seja só intervenção, ou como nós falamos, fria, mas que ela seja aquecida e iluminada pela presença do alto e pela presença do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.